meses depois do incêndio na Boate Kiss, em Santa Maria, as investigações avançaram muito pouco. A Comissão Especial da Câmara encarregada de acompanhar essas investigações e propor medidas capazes de evitar outros sinistros como aquele, igualmente avançou pouco, a ponto de o deputado Nelson Marquesan Júnior, do PSDB do Rio Grande do Sul, afirmar que até aqui não foi possível entender efetivamente o que foi que aconteceu naquela madrugada e que contribuiu para a ocorrência do incêndio. Eu sou Paulo José Cunha e recebo o deputado Nelson Marquesan nesta edição do Palavra Aberta, uma realização da Rádio Câmara e da TV Câmara. Deputado, por que está ocorrendo esse atraso tão grande na condução dessas investigações? Olha, a Câmara seguiu um caminho diferenciado, né? Porque ela optou por fazer uma comissão externa para acompanhar as investigações, que é um fato externo, corretamente, mas também para elaborar uma legislação, o que deveria ter sido uma outra comissão, uma comissão especial. Então, já houve um equívoco inicial do meu ponto de vista. Segundo, que o ambiente político em Santa Maria é bastante tenso, né? E na parte que me cabe fazer o relatório, que é a parte de acompanhar as investigações, realmente, provavelmente por influências políticas, nós tivemos um grande entrave inicial até o final e apresentação do inquérito civil, né? Porque é evidente que ocorreram uma série de equívocos em Santa Maria no caso da boate. E, lamentavelmente, o Ministério Público denunciou os proprietários e os músicos, isentando qualquer pessoa, qualquer agente público, qualquer pessoa ligada em nível municipal, em nível estadual. E é evidente que, do nosso ponto de vista, há um equívoco nisso. Então, nós passamos 3 meses aqui tendo muita dificuldade de acessar documentos, tanto da Prefeitura, que foi uma das primeiras que enviou, como do Corpo de Bombeiros, que ainda não enviou todos os documentos, como do Ministério Público, tem uma relação direta com as obras que foram feitas na Boate Kiss. Então, e também para escutar algumas pessoas. Nós só fomos escutar algumas semanas atrás o secretário estadual de Segurança, o comandante do Corpo de Bombeiros. Eles vieram aqui? Não, nós tivemos que ir até Porto Alegre. Já que durante 3 meses eles não tiveram espaço na sua agenda, a comissão foi até Porto Alegre e aí, evidentemente, causando um certo constrangimento. E nós escutamos, então, o secretário de Segurança, o comandante do Corpo de Bombeiros. E o que eles alegam, deputado, para não indiciar esses agentes públicos a que o senhor se refere? Nós não entramos exatamente, quando nós escutamos o Ministério Público, na questão da denúncia. Nós entramos primeiro no processo todo investigativo, para que a gente possa tirar as nossas conclusões. Uma das coisas chocantes em Porto Alegre foi a afirmação do comandante do Corpo de Bombeiros de que estava tudo certo na Kiss e que, para ele, a Kiss poderia ter continuado funcionando. E também do secretário estadual de Segurança, que afirmou por 3 vezes... Com apenas uma porta de entrada e de saída, como o Brasil inteiro viu, estarreceu-se diante disso? E com tantos outros problemas, né? E a segunda questão, que também foi estarrecedora, foi o secretário de Segurança afirmar por 3 vezes que nada mudou no Corpo de Bombeiros do Estado do Rio Grande do Sul após o ocorrido na Boate Kiss. Isso é algo também que é apavorante, né? Nós temos um sistema que é utilizado no Rio Grande do Sul, que já liberou mais de 21 mil alvarás da área de bombeiros, que concedeu o alvará para a Boate Kiss sem um plano de prevenção assinado por um responsável técnico, sem sequer conter a capacidade que a boate pode comportar de pessoas. E assim tantos outros vêm ocorrendo ainda. Essa foi a surpresa. Mas, e nesses últimos dias, nós tivemos a apresentação da deputada Elcione, do seu relatório, que é um projeto que tenta unificar a legislação, que ela é a relatora desta outra parte da comissão, que tenta unificar a legislação federal, que muito embora não tenha competência para entrar na área de prevenção, não tenha competência para entrar na área municipal, de como o município vai organizar as suas atividades, mas pelo menos dá determina que os estados e os municípios tenham legislações específicas para determinados locais. E isso foi discutido hoje, nesses últimos dias, colocando, evidentemente, algumas observações no relatório. Deputado, como é que o senhor avalia a postura do Ministério Público nesse episódio? O Ministério Fez o seu trabalho, ou o senhor acha que
Por essas pressões políticas também terminou sendo prejudicada a investigação promovida pelo Ministério. Olha, do meu ponto de vista, toda a situação de Santa Maria está eivada de influência política, infelizmente, né? E nós tivemos um Ministério Público que teve um papel muito importante e crucial na reforma da boate, que levou à colocação da espuma. O Ministério Público, em virtude dos ruídos na vizinhança, determinou aos proprietários da boate que fizessem a reforma. E analisou o projeto, assinou um termo de ajuste de conduta e autorizou a abertura da boate, determinou, mas esqueceu de mandar o projeto para quem teria competência técnica, que o Ministério Público não tem realmente, de analisá-lo, que é a Prefeitura e o Corpo de Bombeiros. Então ele determinou uma obra, autorizou uma obra, sem que a Prefeitura soubesse da obra, sem que a Prefeitura fosse lá verificar para dar a certidão de conclusão da obra e sem que os bombeiros fiscalizassem. Porque a espuma é uma coisa muito ampla, né? Existem espumas e espumas, umas inflamáveis, outras não. E a reforma é uma reforma que... Umas mais adequadas para aquele tipo de finalidade, outras não. E não só a espuma, né? Poderia ter outros fatores, inclusive, que comprometessem a estrutura física do ambiente. Né? Que não foi o caso, mas poderia ter acontecido. Essa da única porta, por exemplo, eu que sou um leigo no assunto, mas acho que qualquer pessoa minimamente informada sabe que é um absurdo. Teria uma noção disso. Né? Agora, a comissão tem algum poder ainda, deputado, para conseguir o indiciamento desses agentes públicos? Não, infelizmente a comissão aqui vai fazer o seu levantamento, vai apontar talvez algumas luzes sobre partes que ficaram nebulosas, vai apontar talvez algumas sugestões de que as conclusões não eram bem aquelas em virtude do arcabouço probatório que se tem, vai fazer sugestões provavelmente, né, para a Polícia Civil, para o Ministério Público, enfim, na área investigativa, mas não terá nenhum poder de polícia, nenhum poder efetivamente de provocar algo mais que não seja isso. Vai ser um papel de fiscalização, de certo, eu diria, consolo e pressão política. Consolo para aqueles que não estão satisfeitos com os resultados da denúncia, principalmente, e pressão política para que a gente, quem sabe, abra novos espaços investigativos, ou dentro da Polícia Civil ou dentro do próprio Ministério Público Estadual. Inclusive, investigar a atuação do próprio Ministério Público nesse caso, né? Porque hoje no Brasil, o Ministério Público investiga o Ministério Público, ninguém mais. Deputado, como é que essa legislação está se desenhando, no sentido, sobretudo, da questão dos alvarás e da questão da fiscalização? A parte positiva da legislação, e que está muito bem apresentada, é a parte que define que a área de prevenção, a área de análise, a concessão do laudo que se refere a combate de incêndios será dos bombeiros. E a minha colocação é que seja para todos os municípios isso. O responsável são os bombeiros em todos os municípios. E o Estado que vai prover os bombeiros, o corpo de bombeiros, para que possa atender todos os municípios. Porque para aqueles municípios mais longínquos, como estava ou está ainda no projeto inicial, ficar ele responsável por isso, ou seja, ele é menor, mais pobre, mais distante. Ele não vai ter capacidade técnica de fazer isso, né? Então esse é um avanço, definir o bombeiro dá o laudo de incêndio e a prefeitura, após e apenas após o laudo dos bombeiros, dá autorização para funcionamento, pelo menos no que se refere nisso, para os estabelecimentos. E quanto à fiscalização? Essa é uma parte. A segunda parte caberá aos dois, a prefeitura e aos bombeiros, anualmente renovar. A minha crítica aí, que a gente está tentando transformar a legislação, é que possa coincidir essa anualidade, né? Porque senão fica um válido e outro não, da prefeitura e do corpo de bombeiros. Um outro ponto é a proibição das comandas, né, para pagamento no final. Isso foi colocado no projeto. Para evitar aquela aglomeração ali. Eu não acho que essa seja uma alternativa, né? Eu não acredito que isso tenha, se tiver saída suficiente, né, para as pessoas. Esse não parece ser o problema. Não parece ser o nexo do problema e vai tirar toda uma cultura, né, nossa que facilita as atividades comerciais, enfim. Não me parece que esse seja o problema principal. Deputado Nelson Marquesan Júnior, tucano do Rio Grande do Sul. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. A gente continua acompanhando esse tema que é muito importante. Estaremos de volta aqui com o nosso relatório. Para todo o Brasil. Obrigado.
A você de casa, muito obrigado pela audiência. Um abraço e até a próxima.